trabalho tão difícil, envolve tantos sacrifícios da parte de cada um. Preparei um pequeno discurso, eu acho que representa muito daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Pouco nos conhecem e muito, na verdade, fazem jus ao nosso trabalho ou não, da maneira como deveria. E esse discurso, ele não tem objetivo nenhum de causar desconforto ou mal algum para ninguém, pelo contrário, é só, na verdade, uma reflexão que eu queria compartilhar com todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus por todas as oportunidades que me proporcionou nesses 7 anos de cerimônias, que me permitiram participar ativa e positivamente na vida de tantas pessoas, construindo em alguns casos um elo entre sua espiritualidade e o judaísmo. Tenho muito orgulho deste trabalho, assim como deste serviço religioso, que sempre atribui seriedade ao trabalho acima de qualquer questionamento ou dificuldade que possa aparecer. Faço de minhas palavras uma felicitação sincera a todos que são lembrados nesse dia, sem exceção, todos que praticam o Hesed Shelemet, a bondade verdadeira, que é uma categoria especial que tem na literatura judaica a respeito do tratamento para as pessoas, em que a única hipótese que se aplica é justamente no trabalho com pessoas que faleceram, buscando sempre confortar as famílias através da tradição e do respeito. O Yom HaChavra também faz referência ao falecimento de Moshe em Zayin Adar, dia 7 de Adar, como foi falado pelo Rabino. Mas qual será a conexão, que é a pergunta que todo mundo sempre faz, entre esse dia, entre essa lembrança do falecimento de Moshe Rabbeinu, desse líder tão importante, e do nosso trabalho, que também a gente sabe da importância. E eu até iria mais longe com esse trabalho, se o professor já não tivesse nos adiantado que todo o serviço e preparação de Moshe Rabbeinu foi feito de maneira espiritual, eu perguntaria se Moshe Rabbeinu tivesse na nossa geração, se a gente poderia talvez participar, ter a honra, já que nesse dia a gente está lembrando da importância do nosso serviço, de participar ou de preparar o seu corpo, ou até fazer um enterro. E se alguém me perguntasse, eu ia responder, olha, no dia de hoje, quem sabe? Afinal de contas, afinal é o dia do ano no qual se lembra a importância do nosso trabalho. No qual e ocorre no íntimo de cada um que houve tantos enaltecimentos nesse dia, mas cotidianamente tem que fazer um sacrifício, tem o seu trabalho questionado ou desmerecido. Isso proporciona muitas vezes para uma pessoa que está ouvindo isso, tantas boas palavras, tantas palavras bonitas, uma sensação de desconforto, um desconforto que eu diria que chega a ser vexatório. E eu chego a comparar com aquilo que a gente fala, que quando a gente ofende, Deus me livre, uma pessoa em público, a gente está matando essa pessoa, Deus me livre. Moshe Rabbeinu, que a gente lembra a data tão importante do falecimento dele, no dia que a gente lembra do nosso próprio trabalho, ele precisou ter uma atitude incomum, ele quebrou as tábuas da lei, uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém, de maneira alguma. Se alguém acha que a Torá corre risco de cair no chão, a pessoa sempre, o primeiro ato, independente do grau de religiosidade de cada um, é tentar proteger o livro, é tentar proteger a honra. E ainda assim, no nosso grande líder, a gente tem um exemplo contrário, que ele simplesmente pegou as tábuas escritas por Deus, as mãos de Deus, e jogou, e quebrou de uma maneira como um ato de protesto, um ato muito brusco, mas com o objetivo de chamar a atenção do povo. E ele conseguiu o objetivo dele, e talvez por isso ele tenha sido perdoado por Deus por um ato tão incomum. Um ato que talvez nenhum de nós seria capaz de perdoar se tivesse presenciado, mas isso eu nem coloquei. Ele teve atitude. Atualmente a nossa comunidade, infelizmente, parece estar voltando ao episódio do bezerro de ouro em alguns aspectos, pois esse ouro tem sido a Torá de muitos, inclusive daqueles que tratam de aspectos de vida chamados essenciais, como comida, morte e orientação espiritual ou desorientação. Estamos construindo mais um bezerro e as consequências para esse enorme erro podem nos custar caro, como o holocausto ou a Inquisição. Ou até pior, pois não temos Moshe Rabbeinu para quebrar as tábuas em nossas cabeças e nos chamar a atenção, mas temos o eterno exemplo de sua humildade para, especialmente nesse dia, dedicar uma reflexão acerca do quanto praticamos a humildade em nossa vida. O
comércio espiritual já existe em algumas esferas da comunidade e parece querer profissionalizar o nosso cemitério, até que este vire uma empresa. O serviço religioso é discriminado, destratado e chamado de vagabundo o ano inteiro, pois as ordens vêm como decretos que somos obrigados a aceitar em silêncio. Somos proibidos de andar, de aparecer, de ter ou até falar de uma sala de repouso. Um direito adquirido por muitos anos que nos foi arrancado por pessoas que certamente nunca estiveram em uma tahará ou carregaram um caixão pesado. Pessoas que querem mostrar serviço e desmerecer o nosso departamento, que viabiliza na prática a atividade do cemitério, assim como suas receitas. A responsabilidade é muito grande e só há uma verdade, que nos próximos anos o Yom HaHevra seja de verdade uma data de orgulho para todos que ainda não sentem, que ainda não têm esse sentimento, mas que sempre estiveram de prontidão, sempre estiveram prontos para o trabalho, para esse trabalho tão importante e tão nobre. Vamos convidar as nossas famílias e mostrar a elas e à comunidade o quanto este trabalho é importante e significativo para nós e para todo o povo, atribuindo sempre o Derech Eretz, que é a base do judaísmo, e assim com certeza a prosperidade do nosso trabalho, que é tão importante também na formação de opinião, para as pessoas, para que elas possam conhecer o que é o verdadeiro judaísmo, aquele que a gente se depara muitas vezes com a própria espiritualidade nesse momento de transição, é justamente o momento da morte. Eu não queria, como eu falei, causar nenhum clima pesado com essas palavras, eu quero de verdade refletir. A mim mesmo, eu sempre estou falando alto meus pensamentos, quem trabalha comigo sabe, e eu preferi compartilhar dessa maneira e sugerir que a gente pense, que a gente tente se unir, e que o nosso trabalho seja ainda mais bonito e possa ter o mesmo significado que tem para mim, para alguns, para os rabinos, com certeza para o professor Abrão, possa ter também aos olhos da comunidade de achar que aqueles não são os caras que estão cuidando do cemitério, eles não são os coveiros, não diminuindo, Deus me livre, os coveiros, mas são aqueles que estão cumprindo uma das mitzvot mais importantes da Torá e eles merecem com certeza todo o respeito, especialmente na data de hoje. Então, aos meus colegas, aos rabinos, ao professor, de coração eu saúdo nesse dia aí que